Queridos, hoje a palavra que Deus tem ao nosso coração é um tema que a gente já viu essas semanas, no encontro de homens e no encontro de mulheres. Alguém lembra como é que era o tema? Alguém foi? Deixa eu falar para vocês assim primeiro, né? Como é que era o tema? Projeto original de Deus para as mulheres e para os homens. Hoje nós vamos ouvir o projeto original de Deus para as famílias. Glória a Deus. Estamos debaixo da mesma unção e da mesma bênção e nós vamos estar partilhando e conversando sobre esse tema. Será que Deus tinha um projeto? Será que família nasceu segundo a vontade de Deus? Ele planejou, desejou isso? Ou aconteceu por um acaso? Lá Adão e Eva resolveram fazer um filho assim, e aí começou a juntar a criança para lá e para cá, e falou, veio essa família agora. Ou Deus já havia um projeto, já tinha algo pensado para eles, para essa constituição, para esse ajuntamento de pessoas. Então, para a gente estudar e falar um pouquinho disso e conversar sobre isso, eu queria convidá-los para abrir em Gênesis 12, 1 a 5. Nós vamos falar e citar esse texto, porque é a primeira vez aqui que nós temos, primeira vez não, mas uma das mais fortes referências de um chamado de Deus para um povo. E aqui ele chama uma pessoa juntamente com a sua família. Não é um chamado individual. Não foi um chamado que ele fez para Abraão. Porque ele não falou, Abraão, venha cumprir o meu chamado. Vem sozinho, viu? Larga tudo isso que você arrumou aí pelo caminho e vem sozinho. Não, é para Abraão e a sua família. Porque Deus tem propósito e chamado para a família. Os chamados não são individuais. Porque Deus não é incoerente. Ele não te constitui como família para depois te dar um chamado. Para você para um lado, para sua mulher para o outro. Ou só para você, para ela não. Então, aqui nós temos o chamado de Deus e o propósito de Deus para esta família. Vamos ler lá comigo. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. E te farei uma grande nação. E te abençoarei. E te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gente, sabe o propósito de Deus para a família? Sabe o que Deus estava planejando que Ele criou a família? Era abençoá-la. Era estabelecer sobre ela um padrão da bênção de Deus. Deus escolheu Abraão e a sua casa e a sua família para poder abençoá-los. E, da mesma forma, abençoar todas as famílias da terra. Deus tem um propósito para a sua casa. É que ela seja um lugar abençoado. E, além disso, abençoador. O propósito de Deus para a família é abençoá-lo. Vamos repetir? O propósito de Deus para a família é abençoá-la. Gente, não é assim que diz a palavra? Vamos voltar lá para o versículo 2. E te farei uma grande nação. Ele está falando para um homem, só ele e a mulherzinha dele. E te farei uma grande nação. Deus tem grandes projetos para a nossa casa e para a nossa família. Não aceite a imposição do inferno querendo reduzir os projetos de Deus para a tua casa. Uma vez eu vi um ex-satanista falar assim, sabe, lá no nosso encontro dos filhos do outro, eles ensinam bastante para a gente a técnica da pulga. Como que é isso, a técnica da pulga? Por exemplo, a pulga ela pode pular até 1000 vezes o tamanho do corpo dela.
Então ela pode dar pulos imensos. Mas se você pegar a pulga e colocar ela dentro de uma caixa de sapato e fechar ela só vai pular aquele tantinho, do tamanho da caixa. Passado um tempo, ela não vai mais saber qual a capacidade do pulo que ela tem. Porque ela vai ter acostumado a pular só aquele pedacinho. É assim que a gente faz com os crentes. Eles têm uma capacidade em Deus imensa. Mas a gente fica diminuindo o potencial deles para que eles achem e acreditam que eles só podem fazer isso. O chamado e a capacitação de Deus, o propósito de Deus para a gente é fazer obras grandiosas e poderosas no seu nome. É cumprir aquilo que Ele tem. É ir sobre as nações. É ser embaixador do seu nome. É ser portador do Espírito Santo. É carregar o seu poder deslimitadamente. Mas em sua maioria, nós estamos igual a pulga da caixa. Fazendo pequenos pulos, sem muitas extravagâncias, para o diabo não ficar bravo com a gente não ter retaliação. Precisamos acreditar no potencial e naquilo que Deus projetou originalmente para nós. Esse é o nosso chamado. Esse é o nosso propósito. Se deslimite. Não acredite na conversa do inferno. Te farei uma grande nação. Declare isso sobre a sua casa, sobre os seus filhos. Os seus filhos foram criados para povoar o céu, para dominar essa terra, para se erguer como homens e mulheres de Deus, para mudarem essa história. Ou senão você fala, não, filho, não fica coisando muito não, assim tá bom. Não morar aqui mesmo tá bom. Olha, já caminhamos tanto, se você soubesse como era a nossa vida antes. Filhos são flechas que devem ser projetados e lançados para longe e para cima. É assim que nós devemos crer. É assim que nós devemos caminhar. Declare palavras de vitória sobre a vida da sua esposa. Você vai ser alguém muito abençoada, porque o que você faz é bom. Se não for tão bom, você está profetizando. E da mesma forma os homens. Varão valoroso, homem de Deus. Às vezes em tratamento ainda, mas homem de Deus. Nós precisamos crer naquele projeto que Deus tem para nós. Deus está crendo e esperando, aguardando de você um retorno de fé para Ele cumprir o seu propósito em nós. Essa grande nação que Ele quer fazer na nossa casa. Para que você passando na sua rua, fala, você viu a família dele? Nossa, é uma bênção, né? Não pode ser conhecido aqueles que fazem aquela barulho, aquela maloca, aquela casa suja, barulhenta. Assim não dá. Mas vão ser conhecidos para aquele povo abençoado. Abençoado. E a palavra continua a dizer assim: e te abençoarei. A palavra de Deus hoje para nós, para o propósito da nossa casa, da nossa família, é a bênção. É a bênção de Deus. E aqui o texto está falando assim, que Deus promete que Ele vai dar a sua bênção. Olha lá como o texto diz. E eu te abençoarei. Vamos dar de professor de português. Quem que é o sujeito aí em eu te abençoarei? Quem que está prometendo que vai abençoar quem? Gente, força e fé, por favor. Quem que vai abençoar? Oh, glórias! Que se fosse eu que estivesse falando, uma coisa. Mas quem está falando que vai abençoar é Deus. Deus está estendendo a voz para você nessa noite, falando, eu te abençoarei. A bênção vem do céu, daquele que foi o Criador de todas as coisas. E Ele está falando que Ele está mirando em você e você vai ser abençoado. Você recebe?
Estou achando vocês pouco empolgados. Eu estou falando da bênção de Deus, não estou falando da minha. E Deus está prometendo, e lançando e comprometendo a sua palavra, que eu te abençoarei. Que recairá sobre nós a bênção e o favor de Deus, a graça e a unção e o poder de Deus. Está precisando disso para sua casa? Eu estou. A porção que você vai sair daqui hoje, com essa bênção, vai ser determinada pelo tamanho da sua fé. Deus não muda. E Ele não tem filhos prediletos, mas Ele tem filhos mais gulosos. Aqueles que se agarram e tomam a bênção dEle. Eu vim aqui e me aproprio da bênção. Deus está falando que vai dar, eu vou receber. Amém? Então vocês tomam cuidado, porque eu sou uma gulosa, sabe? Deus falou que vai dar, eu pego mesmo, mas Deus tem para todo mundo. Não saia daqui sem a sua porção. E quando a gente fala em bênção de Deus, o que será que significa essa bênção? O que será que é essa palavra? O que será que é esse termo? Bênção de Deus. Porque às vezes a gente está acostumado com um crentez, uma coisa assim que a gente ouve há tanto tempo. Deus te abençoe. Deus te abençoe, meu filho. Fica na bênção, hein? Não sei o quê. Mas o que será que significa isso? O que é essa bênção que Deus está prometendo para nós? Olha, no sentido hebraico da palavra, bênção significa conceder poder para alguém alcançar prosperidade, longevidade, fecundidade, obter sucesso e muitos frutos. Você quer isso, meu irmão? Vou repetir, hein? Você vai tomando posse. Conceder poder para alguém alcançar prosperidade, longevidade, muitos anos de vida, fecundidade, obter sucesso e muitos frutos. O conceito da multiplicação também está nessa bênção. É a multiplicação, é aquilo que dá, que chega, que prospera, multiplica na sua vida, que você tem que repartir, porque não está cabendo dentro da tua tenda. É assim, a bênção de Deus é abundante. Mas no conceito, o hebraico, isso eu falei no sentido hebraico. E eu queria que vocês pensassem um pouquinho. Será que quando a gente fala, e tem esse termo que a gente usa, Deus te abençoe, será que a gente está declarando com fé tudo isso? Ou, às vezes, a gente aprendeu dentro de um contexto nosso, brasileiro, no nosso idioma, que você fala, Deus te abençoe, e assim, no máximo, Deus está com você, não ande sozinho, que Deus esteja ao seu lado. Mas será que a gente está declarando com todo o poder e o vigor da palavra que significa a bênção de Deus? Será que você fala, filho, seja próspero, abençoado, fecundo, seja vitorioso, seja vencedor? Quando a gente fala, Deus te abençoe. Aliás, para os mais velhos, se falavam, benção mãe, benção pai. Não era assim? Não era nem bênção, é benção. Benção mãe, benção pai. Deus te abençoe, meu filho, Deus te abençoe. Não é assim? Me contaram, eu não sou dessa época. Mas as pessoas não empregavam com a mesma autoridade. O diabo muitas vezes nunca pode quebrar aquilo que Deus entrega, aquilo que Deus nos proporciona, aquilo que Deus ministra. Mas sabe o que ele faz? Distorce. Por isso que daqui a pouco a gente vai ver, no final de ano, aquele homem vestido de vermelho que eu e ele, nós não damos certo, tem uma implicância brava com ele, que se diz o Senhor das crianças, onipresente que está em todos os lugares, aquele que pode abençoar ou não a criança, se ele fez alguma coisa certa ou errada, que senta num trono frajuto, que tem na sua mão um cedro que não é de justiça, que usa uma barba que não é verdadeira, e que se diz aquele que abençoa
as pessoas. E que ainda tem muito crente, inclusive, que leva o filho para sentar no colo dele e bater uma foto. Misericórdia. Né? Aos nossos discípulos, a gente sempre dá uma aula a esse respeito. Porque você vai lá entregar para uma potestade essa criança. Porque aquilo se constituiu como Senhor do Natal. Quem que você acha que eles estão querendo imitar? Afrontar e destronar de um feriado religioso onde era para se celebrar o nascimento de Jesus. E que se diz aquele que pode dar presentes, que vai até a casa de todos, vê a vida de todos e vê se são merecedores ou não de presente. E assim o diabo vai fazendo com as coisas. Então, uma bênção que é algo profético, forte, transformador, renovador, vira uma bênção. Nós precisamos nos apropriar daquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos crer e caminhar no poder e na unção daquilo que Deus separou como projeto original para a sua família. Precisamos declarar sobre a nossa casa. Esse aqui é um lugar da bênção de Deus. Deus aqui prospera, Deus aqui abençoa, Deus aqui derrama a sua unção. É isso que Deus tem. Posso ouvir um amém? Amém. Vamos mudar essas circunstâncias? Vamos declarar e profetizar sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre a nossa família, sobre as nossas da nossa descendência, essa bênção e essa unção de Deus. Bom, queridos, eu queria que a gente exemplificasse um pouco mais do que está lá no 2, por exemplo. E diz lá, e Deus fala, e eu te abençoarei. De onde que vem a bênção de Deus? Desce do céu e vem sobre a sua vida e sobre a sua família. A unção de Deus desce e transforma e modifica esta vida, esta família, esta casa. A unção de Deus é transformadora, é renovadora e só depende do teu buscar a Deus para que isso aconteça. A sua vida não é dependente de homens, não é dependente de governo, é dependente de Deus. Porque aonde a bênção de Deus chega, tudo é transformado. Amém? Então tudo começa com derramar da bênção de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família. E prossegue lá, vamos para o próximo versículo. Abençoarei, olha Deus, Deus derramou a bênção sobre você, sobre a tua casa, não derramou? E aí demonstra pessoas ao seu redor, pessoas que te cercam. E a palavra continua a dizer assim, eu derramei sobre você, mas também eu abençoarei a todos que estão ao seu redor que te abençoarem. A bênção é sobre ti e sobre seus amigos, sobre aqueles que te abençoam. Deus está falando, eu vou tocar e transformar, abençoar, deixá-los prósperos, ricos, abençoados, saudáveis, felizes, porque eles te abençoam. Mas aqueles que estão ao seu lado e que não te abençoam, te amaldiçoam, o que acontece? Serão amaldiçoados. Aqueles que se levantam contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família, a mão de Deus pesará sobre eles. Eu falei a mão de Deus, não precisa levantar você a mão para tentar adiantar o serviço de Deus. Deixa que Deus cuida. Deixa que Deus cuida. Olha, gente, como é uma coisa fantástica. A bênção de Deus vem sobre você, derrama em profusão, transforma e ainda abençoa aqueles que te abençoam. Então você recebe de Deus e as pessoas do seu lado vão te abençoando e você vai recebendo bênção de Deus, bênção deles. Aqueles que não te abençoam, Deus já vai tirar eles logo do caminho porque serão amaldiçoados. Então você fica cercado pela bênção de Deus. E a palavra diz mais, que além disso,
você deve ser uma bênção. É assim que ele conclui lá. Abençoarei os que te abençoaram, amaldiçoarei aqueles que te abençoará. E em ti, em você, naquela nação, as outras famílias serão benditas. Deus quer abençoar os que te cercam através da tua vida. Deus te colocou, te plantou em lugares para ali você ser uma bênção. Para que a tua família fosse uma bênção aonde ele pisar. Deus tem unção, transformação para fazer através da tua casa. É por isso que o diabo se incomoda tanto. Porque ali é um luzeiro de Deus. Deve ser um luzeiro de Deus. Se por algum motivo a luz está fraca, de vez em quando intermitente, ou algo diferente, Deus quer transformar. Porque essa luz precisa brilhar. Porque essa luz precisa brilhar. A bênção de Deus precisa ser profusão. Aquilo precisa ser espalhado nessa terra. A unção de Deus. Amém? E o texto continua dizendo: partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe ordenara. Como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. E Abraão tinha 75 anos. Ele saiu e partiu para cumprir o chamado de Deus. Foi ele, sua esposa Sara e o seu sobrinho. O núcleo familiar deles era diferente. Mas Deus começou a trabalhar naquela família. E por onde eles andaram, a bênção de Deus foi tanta que ele prosperava, que ele enriquecia. Não que ele não tinha lutas, não, viu? Não que ele não tinha limitações. Não que ele não tinha esterilidade, mas Deus o abençoava. E todas essas limitações, essas dificuldades, foram até onde Deus permitiu. Porque Deus tocou. Tocou e transformou. Queria que vocês abrissem comigo, deixa eu ver lá o tempo que eu tenho. Mais um pouquinho, só lá em Números 6, 22. Olha só a gente usando e falando do termo que é a bênção de Deus. Para a gente consolidar esse conceito. Porque a gente fala, abençoado. Mas a gente precisa estar muito firme do que é isso. Que você é um abençoado de Deus. O que é que está sobre a sua vida? Qual é essa bênção que está sobre você? Olha lá. E falou o Senhor a Moisés: falarão e aos seus filhos, dizendo: assim abençoarei os filhos de Israel. O que Deus falou para Moisés. Olha, então eu estou te dizendo. Fala para os filhos de Israel que eu disse: assim abençoarei os filhos de Israel. O Senhor te abençoe e te guarde. Olha o conceito da bênção de Deus. A bênção de Deus abençoa e guarda. Continua. Que o Senhor resplandeça sobre ti o seu rosto. A presença de Deus era tamanha sobre a vida dele, seria tamanha sobre a vida dele, que o rosto de Deus seria resplandecido sobre eles. A presença, a unção, a bênção de Deus traz isso para a sua vida. Porque é Deus que derrama do céu sobre nós. Mais para frente. E que sobre ti, e tenha misericórdia de ti. E mais? E sobre ti levante o rosto e te dê a paz. A bênção de Deus nos traz a paz, a presença, a unção de Deus. A manifestação da glória de Deus sobre a sua vida. É assim a unção de Deus. É assim a bênção de Deus. Então, quando você for abrir a boca na sua casa para declarar que ali é um povo abençoado, que ali o projeto de Deus inicial quer abençoar a tua família, você declare que ali é um lugar da unção, da manifestação da presença, da glória refulgente de Deus. Ali é um lugar onde o Shekinah e a presença de Deus tem que estar presente. Tem que estar presente. Que o inferno tem que ir, na linha na pipa.
tem que cair fora. Porque aquilo que não combina com o céu não pode habitar lá. Luz e trevas não combinam, gente. Se está tendo muita treva é porque está faltando luz. Sobre nós precisa resplandecer o rosto de Deus. Há muitos anos atrás eu tenho pedido a Deus que eu quero renovo dos meus testemunhos, né? Mas esse é antigo. Uma vez, depois que eu casei, eu estava andando numa loja, que eu não vou falar nem o nome da loja, onde é, porque senão eu vou revelar a idade. Uma loja que tinha lá no centro, que tinha um monte de escadinha que a gente subia assim de lugar. É assim, quase lá. E estava eu subindo numa escadinha rolante dessa assim no canto da loja para acessar um andar interior. Aí veio um moço correndo na escada atrás de mim. Bateu nas minhas costas, eu olhei assustada, né? Ele olhou e falou assim: irmã, você é de Jesus? Eu olhei e fiz assim. Não sabia, né? Vou dar conversa para quem você não conhece, né? Eu fiz assim. Eu falei, por quê? Porque seu rosto está brilhando. Aí eu falei, obrigada, não sei o que. Nós precisamos fazer diferença para que o mundo enxergue em nós o brilho de Jesus. Às vezes até fisicamente. Nós precisamos caminhar sob a bênção e a unção de Deus. Agora imagine se você anda pela rua. Ai, que horror. Nossa, porque eu não aguento mais. Porque esse tempo que amanheceu hoje. Porque aquele serviço que eu tenho é horrível. Nossa, que não sei o que na minha casa. Que Será que demonstra bênção? Ou um reclamão de Deus? Nós precisamos saber da glória em tudo. Em tudo. Em tudo. O que temos, o que somos. Hoje, essa semana foi uma semana de uma luta muito intensa para a nossa vida, no nosso ministério. A gente acompanhando um casal da nossa equipe, o Fábio e o Marcel, que há 2 meses e meio atrás descobriram que o seu filho de 7 anos tinha um tumor cerebral e foi um susto quando descobriu, menos de uma semana, operou. E desde então nós temos acompanhado e semanalmente estando com eles e ministrando. Mas a gente está com eles porque somos pastores deles, porque eles estavam muito fortes. Muito fortes. E para pais, né? A gente que é pai, você falou, a parte mais doída é o filho, não é? Não tem parte do nosso corpo que doa mais do que filhos. E a gente, esse tempo todo, a gente não viu os questionar. Por que Deus? Por que eu? Por que meu filho? Ou por que... Ainda uma outra pessoa perguntou assim para a mãe, mas nem para quê? Você perguntou? Deus, mas para que o Senhor está dando isso? Ela falou, não, também não me cabe perguntar isso. E essa madrugada, infelizmente, ele faleceu. Mesmo depois de tanta corrente de oração, Deus o recolheu. E hoje nós passamos, Robson um dia e eu à tarde no velório. E a gente não os viu murmurar. Deus, ele deu um testemunho fantástico que marca muito a nossa vida, que ele falou, Deus me deu o privilégio de ter 7 anos comigo, meu filho. E por algum motivo, ele o quer perto dele. E eu aceito a vontade de Deus. Você sabe que eles estavam tristes, doídos, mas não murmurantes, não reclamando. Aceitando aquilo que Deus tinha para eles. Então, a gente vê a bênção e a unção de Deus, não é? Quando você não discute, não relativiza servir a Deus ou não, se é quando a coisa te agrada ou não. Mas Deus está cuidando deles. Deus está cuidando deles. Eu tenho certeza que a obra vai ser completa. Isso vai ser ainda de testemunho para os outros. Não era esse desfecho que a gente imaginava, mas foi isso que Deus tem. É isso que Deus tem. E a bênção de Deus está sobre a família, sobre a casa deles. E vai continuar a obra com ele e seus filhos, os que restaram nessa terra. Amém?
nós precisamos crer e caminhar. Porque a promessa de Deus é clara. É clara. Não fala que é para um, que é para outros, porque Deus tem um chamado. Quando Deus criou o povo, seu povo, criou Adão e Eva, ali tinha um chamado e um propósito que o povo ia se perpetuar através de Adão e Eva. Mas o pecado entrou e rompeu aquele propósito. E Deus tem um outro plano de redenção. E agora ele fala, vamos começar tudo de novo. E para que haja redenção, agora eu escolho uma família, para através dessa família, abençoar todas as famílias da terra. Eu vou me manifestar com poder e glória e unção e bênção sobre esta família, para que todos vejam o que eu posso fazer nessa terra. E as outras famílias vão ser benditas através dela. Eles verão e queirão seguir ao Deus daquela família. É esse o propósito de Deus. E Ele não mudou para a sua casa e para a minha. Ele quer que a nossa casa seja modelo, seja exemplo. O mundo carece de exemplo. O mundo carece de modelos. As pessoas estão naufragando na vida por falta de propósito, por falta de modelo, por falta de padrão, desviando-se em cada coisa torta e vil. Entrando em buracos e abismos imensos. E Deus tem uma obra de restauração. E quer usar a tua casa e a minha casa para fazer isso. Você está disposto? A sua casa ser um modelo de restauração e de bênção? Um lugar da unção derramada de Deus. Hoje naquele velório, muita gente ficou pasma. Muita gente não cristã ficou assim, de boca aberta. Como é que alguém pode ser e amar a Deus, mesmo diante de tanta dor? Mas Deus honra os seus filhos e abençoa. Deus quer transformar a sua casa para abençoar a todos da sua rua, a todos daqueles que te cercam, a todos aqueles familiares que ainda não têm a Deus. Ele precisa de modelos. Ele precisa de locais de manifestação da glória de Deus. Amém? Então, como diz lá em Números, a bênção de Deus vai trazer a paz, vai trazer a transformação. As famílias hoje estão tão carentes de paz. São filhos se rebelando contra os pais, pais se rebelando contra filhos, matando filhos. Crimes passionais sendo cometidos, não é? Homem matando as mulheres, esposas matando maridos. Nós precisamos fazer diferença. Precisamos trazer outro patamar para essa sociedade. E Deus nos espera. Queridos, para a gente encerrar, eu quero falar que a bênção, de maneira geral, ela é uma expressão proferida oralmente, não é? Quando você fala, a bênção de Deus está sobre ti, a bênção de Deus está sobre a nossa família, está sobre a nossa casa, você está proferindo verbalmente, você está declarando com sua boca. Mas traz um desejo benigno para uma pessoa, ou para um grupo, ou para uma cidade, ou para uma nação. Essa palavra proferida que traz uma ação benigna, ela é derramada, ela é lançada sobre um alvo. E ela pressupõe um efeito no mundo espiritual. Então a bênção, ela parte dos lábios, mas ela alcança o reino espiritual. Olha como é a dinâmica de Deus. Então ele pega a sua boca, que é reino físico, não é? Estamos aqui, todo mundo enxergando. E ela fala, Patrícia, eu declaro sobre a sua vida uma família abençoada, que a sua casa será próspera. A minha boca está lançando sobre ela uma bênção que entra no reino espiritual e começa a projetar, e começa a criar, e começa a elaborar sobre ela aquele propósito de Deus.
sai do físico, vai para o espiritual. E aquilo proferido, gerado, ele volta para o reino físico como a bênção materializada. Hã? Ok? Olha como as coisas de Deus acontecem. A gente, muitas vezes, ainda fica com uma mentalidade de que eu fui abençoada porque alguém chegou com alguma coisa material e me entregou. Mas a bênção, ela é gerada, ela se inicia na sua palavra. Por isso, querido, toma muito cuidado. O que você tem falado da sua casa? O que você tem falado dos seus pais? O que você tem falado dos seus filhos? O que você tem falado da sua sogra? É isso o que você está gerando no reino espiritual. Eu não aguento mais esses meninos. Deus me livre. Mas me dá um trabalho que é um horror. Minha casa está caindo aos pedaços. O que está sendo gerado, gente? O caos. Não use a sua boca para maldizer, para amaldiçoar. Use a sua boca para abençoar. Se não dá para falar, não fala nada. Mas não usa para falar aquilo que não deve. Porque é aquilo que você vai colher depois. Nós precisamos declarar por fé. Declarar por fé. E chamar à existência aquilo que nós pedimos e clamamos a Deus. Amém? Isso mesmo, queridas. Então, nós precisamos, é uma expressão proferida oralmente, constituída um desejo benigno para uma pessoa, ou um grupo, ou mesmo uma instituição, que pressupõe o efeito no mundo espiritual e que depois volta a afetar o nosso mundo físico. Bênção é o inverso de maldição. É uma promessa de Deus sobre as nossas vidas. E é algo dado de Deus para nós. A bênção parte de Deus. Deus é o abençoador. Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Vocês estão aqui essa noite, nós estamos aqui essa noite buscando. E Deus tem bênção sobre a nossa vida. Deus tem uma porção sobre nós. Creia, receba, tome posse por fé, porque é assim que Deus nos concede. Não fica assim, não, tá bom, nossa, legal, uma palavra boa, né? Eu acho assim, importante. Pena que o fulano não veio aqui, porque olha, nossa, ele precisava tanto ouvir isso. Ele é meio reclamão, se ele estivesse aqui ia ser uma benção. Não, quem Deus trouxe para ouvir essa palavra é você hoje, viu? Deus tem algo a fazer na tua vida. Amém. Então você receba e saia daqui com essa porção. Porque aí você só vai sair daqui abençoando e aqueles que estão perto de você vão ser alcançados pela bênção de Deus. Amém? Então, queridos, nós precisamos tomar posse. E lá, Deuteronômio 16, 17, diz assim: cada qual ofereça conforme puder, conforme a bênção que o Senhor teu Deus lhe houver dado. Nós precisamos oferecer aquilo que Deus nos tem dado. Precisamos declarar e oferecer e viver essa bênção de Deus para que aqueles que estão ao nosso redor tomem posse disso. Tomem posse. Sê tu uma bênção. Aonde você for, você vai falando: Deus, qual que é o propósito de eu estar aqui? Estou trabalhando nesse lugar para quê? Tomei esse metrô lotado desse jeito, com que propósito, Deus? É para você ser bênção naquele lugar. É para você ser bênção na sua casa. Oh, meu Deus, mas por que eu estou com esse marido? É para você ser bênção na vida dele. Por que eu estou com... É para você ser bênção na tua esposa. Deus tem o chamado. Ser tu uma bênção. Constitua uma família abençoada. Que Deus tem muito a fazer através da sua vida. Amém? Você recebe? Sim, ó Deus, nós queremos declarar agora, Deus.
A tua bênção sobre cada um dos teus filhos que vieram aqui nessa noite, ó Deus. Nós queremos declarar sobre eles a ousadia do Senhor. Queremos declarar que em nome de Jesus, eles vão declarar e abençoar a terra que eles colocarem a planta do vosso pé. Que eles em nome de Jesus serão portadores da sua unção, do clamor que vem dos céus, ó Deus. Eles irão, ó Deus, repercutir sobre essa terra. Que eles vão em nome de Jesus, ó Deus, ser seus embaixadores. Os reveste de unção, de autoridade, tira toda a timidez, ó Deus, mas que em nome de Jesus eles possam tomar posse de territórios, que eles possam, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, desbravar terrenos, abençoar aqueles que os cercam, as famílias, ó Deus, que estiverem por perto. Nós declaramos em nome de Jesus a ousadia do Senhor, a vitória sobre os lares. Traz luz, ó Deus, que o Senhor resplandeça sobre eles. Traz a tua bênção, da tua provisão, da sua unção, é o que nós te pedimos, ó Deus.